Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos então agora começando o segundo capítulo dos mandamentos que se referem a Deus Nosso Senhor, questão 350 do primeiro mandamento da lei de Deus. Pergunta 350. Por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos: Eu sou o Senhor teu Deus? Responde o catecismo. Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Então, Nosso Senhor, isso é muito importante ter presente, que Deus Nosso Senhor, Ele não diz nada por acaso. Tudo que Deus diz é realmente algo necessário, extremadamente oportuno, preciso. São palavras sábias e não sobram e nem faltam. São exatamente o que deve ser dito. Então ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Para que fique claro, Deus é Deus. Nós que temos a fé, isso deveria dizer tudo. Ao saber que Deus é Deus, bastaria só de saber isso, seria suficiente. Mas hoje há uma grande deficiência, porque nós sabemos que Deus é Deus, mas o sabemos com muita imperfeição, ou a divindade está como que dissolvida por liberalismos, por ignorâncias, não? Principalmente ignorância da religião, e depois por falta do exercício da fé, porque é a fé que nos faz contemplar esta profundidade do que quer dizer Deus, do que quer dizer Senhor, e o que quer dizer também nosso Deus, nosso Senhor. E também a fé que nos dá a conhecer com perfeição o que quer dizer ser uma criatura, ou seja, criatura é ter saído das mãos de Deus, ter saído da sua... Deus quis criar-nos e ao querer nos criou. Então nós saímos do nada, feitos somente pela vontade de Deus, que disse: faça-se a terra se fez, as aves, assim as aves apareceram, e ao criar o homem, criou a sua imagem e semelhança, mas somos criaturas suas. E como criaturas somos dependentes absolutamente do ser, não? Todo o nosso ser depende de Deus. E o nosso obrar também, porque tudo que nós fazemos, que são ações que existem, Deus as mantém existentes. E para obrar nós precisamos da vida, e precisamos existir, né? E nós precisamos então de Deus continuamente. É uma dependência contínua. Se Deus Nosso Senhor parasse de pensar, de nos conservar por um instante, nós deixaríamos de existir. Então, a palavra do catecismo e a palavra da Sagrada Escritura aqui é muito clara, né? Deus é o nosso Senhor, nosso Deus, nós somos suas criaturas, e como tais nós existimos só porque Deus quis e nos mantém na existência. E assim sendo, nós somos obrigados a obedecer a Deus em tudo, porque não há uma ordem de Deus que seja uma ordem desnecessária. Não há um mandamento de Deus que seja somente para um luxo ou um capricho, ou uma recomendação. Não, é um mandamento, ou seja, Deus está mandando, não está aconselhando, não está sugerindo, está mandando, e nós temos que obedecer. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só como nosso soberano Senhor. Neste mandamento, Deus nos manda amá-lo, né? E
Como pode se amar a Deus, né? Às vezes nós nos perguntamos, eu não amo a Deus. E por que não amo a Deus? Porque meu coração não dispara a ouvir seu santo nome, e quando estou em oração não sinto sensivelmente muita coisa ou nada. E diante de outros amores nós sentimos ou podemos sentir o coração palpitar com mais velocidade, acelerar, transpirar as mãos, ficar ofegante e etc. Mas às vezes com as coisas de Deus não. Então a nossa conclusão é simples: a partir da sensibilidade, ao estar ausente ou muito mitigada, não amamos a Deus. Isso não é verdade. Deus nos manda amá-lo. E o amor a Deus pode se entender, né? O amor sensível, e o afetivo, né? E o amor efetivo. Nós estamos obrigados a amar a Deus com o nosso afeto, isso não há lugar a dúvida. Mas não necessariamente será sentido ou sensível este amor. O amor no sentido mais espiritualizado, mas não por isso deixa de ser real, hein? Tenhamos presente que as coisas espirituais são tão reais quanto as coisas visíveis e sensíveis e tangíveis. A realidade só muda que não é palpável as coisas espirituais, mas são reais. Então Deus nos manda amá-lo sim com o nosso afeto. E aí como que nós podemos amar a Deus com o nosso afeto? Querer o bem de Deus. Então exatamente aqui, em outras palavras, consiste em louvar a Deus. É bem dizer, agradecer, exaltar o seu nome porque Ele é como Ele é. Ele não pode ser melhor do que Ele é porque Ele é a suma perfeição. Então dar graça a Deus. E é aquela bela oração que está naquele devocionário Maná do Cristão, né? E cita lá São Tomás de Aquino, que São Tomás diz que amar é querer o bem. E como a Deus não se pode querer nenhum bem, porque Ele assume o bem, então só podemos dizer o quê? Parabéns e felicitar a Deus porque Ele é como deve ser e não pode ser melhor porque Ele assume a perfeição, e dá assim felicitações a Deus. Isso é louvar a Deus. Isso é bem dizer a Deus, é glorificar a Deus. Aí estamos amando a Deus do modo afetivo. Agora o modo efetivo. A partir do amor afetivo, a consequência em coerência necessária é amar por obras. E como isso acontece? Quem me ama, disse Deus nosso Senhor Jesus Cristo, guardará os meus mandamentos. Então é o obedecer, na obediência a Deus, no esforço de obedecê-lo com perfeição, que se mostra a nossa própria alma e fica aos olhos de Deus também claro, não? E sincero o nosso amor afetivo. Então são ambas coisas. O amor afetivo, no sentido de bendizer a Deus, glorificar a Deus, e depois deste afeto sincero brota-se as obras. Mas eu digo e repito, não necessariamente o amor afetivo é sensível. Ele pode ser espiritual, deve ser contínuo e não necessariamente será sensível, ou seja, não necessariamente o nosso coração vai aumentar suas batidas, aceleração cardíaca, não necessariamente. Pode acontecer sim. Deus pode dar-nos consolações amorosas, sim, mas não consiste nisso o amor a Deus. Mas tem a parte afetiva e a parte efetiva, e a efetiva, que é a parte que realmente aos nossos olhos estará claro, a alma que tenta, que se esforça por obrar, obedecer a Deus e em perfeição, que ela quer amar a Deus e busca amar a Deus ou ama a Deus nosso Senhor. E aqui o amar a Deus sobre todas as coisas também supõe o ódio. Todo amor supõe o ódio, hein? E aqui amar a Deus sobre todas as coisas supõe o que? Odiar o pecado sobre todas as coisas. Por quê? Porque o pecado é o único mal, ou seja, o mal moral, que pode nos afastar de Deus.
E não o mal físico, hein? Porque às vezes o mal físico é suportado por amor a Deus e muitas vezes, inclusive, é uma obra para se esforçar no amor a Deus. Por exemplo, as penitências. Nós só vamos entender as penitências dos santos que se flagelavam, jejuavam, dormiam sentado ou não dormiam, ou dormiam pouco, ou sobre pedras, ou batiam-se ao sangue. Por quê? Por amor a Deus. E por qual outra parte? Por ódio ao pecado. Então, como o corpo muitas vezes se rebelou contra Deus, não é aqui uma questão masoquista ou questão de encontrar um prazer no sofrimento, como todos esses distúrbios modernos, não é nada disso. Não é ódio ao corpo e nem à matéria, porque isso é abominável. Deus nos deu o corpo, Deus que criou as coisas materiais, e não odiamos essas coisas. Amamos como meio para chegar até Deus, mas o corpo sofrendo se configura a paixão de Cristo nosso Senhor. E aí, o que acontece? Os santos fazem por amor a Deus penitências, e as almas que buscam amar a Deus também. Então o sofrimento também faz parte, mas o amor a Deus supõe o ódio ao mal moral. Ou seja, o pecado, porque ele nos aparta de Deus, ele se opõe à ordem de Deus, ele se levanta contra Deus, e por isso o primeiro mandamento nos ordena amar a Deus sobre todas as coisas e este amor a Deus sobre todas as coisas supõe que o odiar o pecado sobre todas as coisas.